A eleição do segundo rei, né? A promessa de um rei e de um reino eterno. Então, no momento que esse segundo rei é estabelecido, Deus ele vai fazer a promessa de um outro rei e de um reino, de um outro reino eterno, né? E a gente vai ver isso. Então a gente leu, né, em 2 Samuel que o povo elegeu a Davi, né, como rei sobre Israel e Judá. Agora vamos ver um trecho que é a promessa de um reino eterno, de um reino eterno e de um rei que governará para sempre, é feita em 2 Samuel, capítulo 7 ao 12. Então tinha um profeta chamado Natã. Ele dava assistência, né, ao rei Davi. E ele vai receber uma mensagem de Deus para instruir a Davi. E ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer o seguinte: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reinado para sempre. Anota aí, para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão confirmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Então aqui a gente está pegando a leitura no meio, né, do tema, mas você vai ter que ter esse exercício de leitura, né? Então aqui nesse momento, o profeta Natã vai falar o que Deus pediu ele para comunicar para Davi, que ele estabeleceria o reino para sempre, né, desse rei. O reino seria estabelecido para sempre e esse rei seria filho de Deus, né? Porque ele seria por pai dele. Então, aqui a gente observa isso. Deus vai ter uma conversa com o rei Davi e fará a promessa de um reino, de um rei e de um reino para sempre. Duas palavras-chave nessa promessa é para sempre e filho, né? Embora ela não esteja lá, ela está como pai, mas se ele é pai é porque o rei será o filho dele. Só para fins de conhecimento e de relatividade com o assunto e maior clareza e reforço, né, faço menção dessas passagens, né, no livro de Salmos, e tem outras passagens que a gente vai ver. Né? Essa passagem aqui ela é uma réplica do que a gente acabou de ler no livro de Salmos. A gente pega o livro de Salmos. Então, esse capítulo 2, ele vai estar falando justamente sobre essa profecia desse rei, né? Essa promessa desse rei. Então, acho que vale a pena a gente ler para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei.
Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então aqui você vê citações que são semelhantes, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei, né? Aqui no versículo 7, aqui, ó. Tá? Também você vê aqui o ungido, né? Contra o seu ungido, o Senhor, juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, aqui, ó. O escolhido, né, de Deus. Então você observa lá o artigo definido o, né, o ungido, o rei, o filho, né? Então eles retratam bem a semelhança com aquela passagem. Uma observação é que essas referências são encontradas muitas vezes no Velho Testamento. Como não cabe aqui fazer referência a todas, eu fiz essa referência para observação. Então você vê diversas referências dentro do Velho Testamento, como essa aqui no livro de Isaías também, que vai estar falando sobre, né? Você vê diversas referências sobre esse escolhido, sobre esse reino, sobre esse rei, né? Mas só que eu só botei essa citação só para você ver a semelhança. E também no Novo Testamento elas vão estar imprimidas lá, né? Elas vão estar sendo proclamadas lá no Novo Testamento.